E aqui em Fortaleza, nós estamos, já vamos fazer 12 anos que estamos aqui. 12 anos, 10 anos, 12 anos, né? Quase 12 anos. E saímos um pouquinho, voltamos. De lá para cá, a gente contabilizou, esse foi o primeiro milagre de São Luís. Depois teve mais 36 lá em São Luís, né? 36 milagres. Desse ponto que eu estou falando, lúpus, leucemia e tal. Em Fortaleza, ficamos 4 anos, aqui já estamos há 3 vezes mais do tempo, né? Então aqui nós estamos com 118 milagres, né? Através da imagem peregrina, além das conversões. Tem as conversões de evangélicos, são 12 aqui em Fortaleza, né? São 9 evangélicos, 12 ateus aqui em Fortaleza e 36 espíritos aqui em Fortaleza, né? Lá em São Luís foram 29 evangélicos, 4 ateus e os espíritas, eu não lembro se foi 20 ou 25, eu não me lembro direito mais, né? Agora de cura de carne mesmo, assim, né? A maioria foi câncer, né? Câncer na cabeça e câncer de mama, a maioria, né? Agora tivemos mais graças alcançadas. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos aqui, por exemplo, 48 mulheres que pediram a graça de ser mãe. Todas alcançadas. Mas desses 118, só está incluído 4. As outras 44 não está incluído não. Por quê? Porque elas estavam com problema de dificuldade de ser mãe, vieram aqui, pediram a Nossa Senhora e engravidaram. No entanto, existia uma chance humana de serem mães. As outras 4, os médicos lavaram a mão. Olha, de você não tem condições humanas de você ser mãe. Está comprovado cientificamente pelos médicos que você não tem nenhuma chance de ser mãe. Veio, pediu, engravidou. Aí nós contabilizamos. Entendeu como é? Então quando eu falo 118 milagres, é aqueles que foram assim, como o primeiro. Tocou, saiu curado, chegou lá no médico e não tinha mais nada, né? Nós temos muitos casos aqui de câncer de mama, muitos mesmo, que eu perdi as contas, foi mais de 1000, que também receberam a graça, mas não contei como milagre. Por quê? Fizeram a cirurgia, não é que não deveria ter feito, né? Podia ter feito, mas só que o milagre é quando a medicina não entra mais. É um caso tão complicado que os médicos não veem mais solução, entendeu? E tivemos como que, eu digo como que porque 3 ressurreições. As pessoas estavam na UTI, laudo médico já, morte cerebral, pediram que Nossa Senhora fosse visitar lá a família do doente querido. Falei assim, olha, vamos rezar aqui uma vigília de oração. Como já era gente conhecida, assim, que já tinha ido algumas vezes, eu nem fiz essa parte que eu estou fazendo da minha apresentação. Nossa Senhora já entra coroada e eu já pego lá um terço e falo assim, olha, a vigília de oração é uma intenção só. Ninguém pode dar outra intenção. Única e exclusiva intenção por fulano de tal, para que Nossa Senhora dê a saúde de corpo e alma e se colocar, traga ali de volta. E aconteceu, 3 casos. O médico já tinha dado morte cerebral. E a pessoa acordou lá na UTI e justamente na hora que o rosário acabou na casa. Tem mais confirmação que isso, né? Mas o que são esses milagres, né? Também. Não sei o que falei. Eu diria muita bênção, né? Muita bênção. Mas aí o que acontece? Como nós consagramos, como nós estamos 21 anos de casado, a gente consagrou a nossa vida a essa obra. A gente não faz outra coisa senão ser mensageiros de Nossa Senhora de Fátima e levar essa obra adiante. A gente vive da obra para a obra com a obra, né? Mas Nossa Senhora coroa essa obra para dizer para todos nós aqui, né? Olha, vossa mãe está aqui, né? O mundo está crítico hoje, o mundo está numa situação difícil, né? Cheio de pecados, de problemas, de perigos, mas ela é a mãe do perpétuo socorro, é aquela mãe que sempre nos socorre, né? E ela está ali, como ontem, por exemplo, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora do Bom Sucesso, e no caso da Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela falou, né, que o sinal para os bons que ela iria ajudar os filhos dela seriam as imagens peregrinas que estariam percorrendo as casas, mas ela falou isso em 1600, nós estamos em 2000, né? 400 anos depois, né? Mas por que ela falou isso? Porque ela estava mostrando para a Santa o nosso século atual, né? E ela mostrava também que o mundo estava perdendo as crianças, né? O mundo estava, as pessoas que, vamos dizer assim, se dizem católicos, estavam assim, meio fracas na fé, né? Os sacramentos, a senhora falou várias vezes sacramentos, só bom sucesso, só no Brasil, né? Que as pessoas não estavam utilizando o sacramento devidamente, né? Então tem os sacramentos para a gente utilizar. Você sabe o que é sacramento? Já fez primeira comunhão? A menininha aí já fez? Primeira comunhão? Todos 2. 2.
Sabe o que é sacramento? Tu lembra de algum sacramento? Nenhum? Ixi, raiz, não? Ah, lembrou, né? Ó, batismo, crisma, primeira. Isso, é um sacramento, né? Depois, agora, para receber a Eucaristia precisa de qual sacramento? Depois que você faz a primeira comunhão, aí você começa a comungar o corpo de Cristo, certo? A Eucaristia é o corpo de Cristo, ok? Mas você, nem sempre a gente consegue ser perfeito, né? Então, o que a gente precisa fazer para poder receber dignamente a Eucaristia? Hã? Também está ligado à fé. Tem um ato de fé, mas tem que ter um outro sacramento antes. Antes de você fazer a primeira comunhão, um pouquinho antes, o padre chamou vocês para fazer o quê? Sacramento da confissão. É importante o sacramento da confissão, né? Porque a gente pode até fazer um ato de fé na hora da missa, né? Quando o padre faz aquela parte, a primeira parte da missa, que é a parte penitencial, poucos sabem disso, e mesmo mais católicos, né? Mas o padre às vezes faz assim com a mão, que ele está absolvendo, mas ele está absolvendo ali só os pecados veniais. Aqueles pecados um pouquinho mais fortes, a gente chama de pecado mortal, né? Grave. Aí a gente tem que confessar com o padre, né? Ah, mas se eu fizer um ato de contrição perfeita, eu estou tão santo que eu me arrependi muito diante de Jesus lá na cruz, eu tenho certeza que Jesus me perdoou. Um ato de contrição perfeita está perdoado, mas o ato de contrição perfeita só existe se a pessoa tiver o desejo de se confessar. Aí está perfeito o ato de contrição. Ou seja, não tem como escapar da confissão, tá vendo? Tem que se confessar ali, ó, fazer a devoção do primeiro sábado, que aliás é amanhã, né? Aqueles que puderem, ao menos uma vez na vida, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado, né, de cada mês, fazer a seguinte devoção: confissão, comunhão, rezar um terço e parar 15 minutos para meditar o mistério do rosário. Mas tem que ter uma intenção, a intenção de desagravar os pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria, né? Enquanto o Padre Cabral estava ali na paróquia de São João do Tauape, durante 10 anos nós fizemos lá, né? E o Padre Cabral tinha uma devoção muito grande com essa do primeiro sábado. Então ele disse: eu quero que você faça o texto da meditação e deixe a confissão comigo, né? Aí às vezes a gente convidava, o pessoal ia, né? Temos 3 casos assim que o senhor chegava para mim e falava assim: eu vim fazer o texto, a meditação, a missa, mas eu queria me confessar não. Teve o caso de um rapaz, um senhor, e teve o caso de uma senhora, né? Eu falei assim: olha, o primeiro sábado tem que ter a confissão, só é válido se você fizer a confissão, né? Aí tem uma mulher que eu perguntei: quanto tempo a senhora se confessa? Ela disse: 20 anos. Minha senhora, então a senhora está em pecado mortal, porque tem que ser pelo menos uma vez no ano. A senhora está em pecado grave, vai ter que se confessar mesmo. Aí sim, vai. Aí ela foi. Moral da história: cada 15 dias estava lá. Aí eu gostei muito desse padre Cabral, eu gosto. Padre Cabral, não sei o que e tal. O outro era um rapaz gaúcho, a mulher se confessava e o marido não. Aí eu, fala para esse meu marido aqui para ele se confessar na frente de todo mundo. Não se faz isso, né? Aí eu dizia ao senhor, falei assim: calma, quando o Espírito Santo orientar ele, vai ter a hora e o dia certo dele. Não precisa se preocupar não, não precisa forçar. Falei, porque ela colocou ele em mau lençóis na frente dos outros, né? E ele ficou meio assim, a pessoa não pode deixar a pessoa bem arrilhada, né? E eu joguei pro lado dele, ela até ficou um pouco zangada comigo, porque ela pensou que eu ia falar alguma coisa. Eu fiz igual São João Bosco. Não, São Bosco tem uma hora que fala assim: calma, tem a hora certa, né? Aí ele ficou assim. Quando for no outro mês, achou: vai, vem cá olhar, tá ali, ó. Resolveu se confessar, e de joelho ainda. De joelho ainda, né? Aí todo mês, agora esse casal se confessa todo primeiro sábado, e é de comunhão diária. E olha, igual a graça que eu recebi, que nós estamos todos, nós saímos do serviço, vamos direto para aquela igreja da prainha, tá na prainha ali, a gente está comungando todo dia agora, olha a graça que nós recebemos, né? Então, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, tá vendo? Então, o sacramento da confissão não é só para você ser perdoado dos pecados graves, não. O sacramento da confissão, por que você confessa toda semana? Que além de aliviar os seus pecados veniais, existe uma graça que chama-se ex operante, uma graça que opera do Espírito Santo, que fortifica a alma. Os teólogos dizem que a graça da confissão, ela pode fortificar tanto a nossa fé quanto a Eucaristia. Olha só, a gente comunga, a gente reforça a nossa fé. Confessando, a gente reforça a nossa fé também, né?
Eu tenho uma coisa que eu acho curiosa quando eu me confesso, eu confesso cada 15 dias ou um mês, que é a primeira sexta-feira do mês. Eu confessei ontem que vai evitar dar. Mas eu geralmente estou de joelho, né? Raramente estou sentado na confissão. Aí quando o padre fala assim, eu te absolvo, né? E faz o sinal da cruz, eu não sei se isso acontece com outras pessoas, mas eu sinto sair por aqui, assim, os pecados. Sai tipo uma quentura assim, e é como se estivesse saindo uma fumacinha assim de mim. Assim. Eu sinto, não sei se todo mundo sente isso, mas. E aí uma leveza assim, aí eu já sinto até que as pessoas. E até onde eu vou, parece que as pessoas olham diferente para mim. Olham assim para mim de uma maneira que, sei lá, me vê diferente. Até é porque é a luz do Espírito Santo, né? Porque confessou. Né? Aí depois que eu percebo assim, rapaz, eu acho que já estou precisando me confessar de novo, né? A pessoa já mudou o olhar de novo para mim, então eu tenho que confessar de novo, né? Estou brincando. Hoje é a primeira sexta-feira, foi dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, que ele também pede a mesma coisa, só que ele não pede o texto da invitação. São 9 sexta-feiras, confissão e comunhão. E o que Jesus prometeu quem fizesse 9 sexta-feiras, 9 meses seguidos? A confissão e a comunhão, a sua salvação. Não está fácil, professor. Olha aí. Se você fizer 9 sexta-feiras, se confessar e comungar, Jesus prometeu o céu. Se você fizer 5 sábados, confissão, comunhão, texto de invitação, Nosso Senhor prometeu o quê? O céu. E se você rezar o texto todo dia e for consagrado, Nosso Senhor prometeu o quê? O céu. Só não vai para o céu quem não quer. Não tem por onde escapar. Né? E é o que nós vamos fazer agora, tá certo? Então eu vou convidar vocês a ficarem de pé.